A partir desse momento, eu passo a conversar com a doutora Thaís Martins, que é advogada da mãe da Maria Catarina, pessoa que foi encontrada sem vida, essa criança de 10 anos, em 2024, em um estábulo, onde a informação que ela teria tirado a sua própria vida. Foi feito também uma reprodução simulada. Obrigado, doutora, por atender a nossa equipe. Por nada. Satisfação toda minha, né? Nós viemos nada mais do que esclarecer alguns pontos que ainda são um pouco controversos, mas buscamos esclarecer da melhor forma possível. Eu já começo perguntando quais os crimes o acusado foi denunciado, o pai das crianças. Olha, a princípio, ele está sendo denunciado por 4 crimes, né? Crime de abandono do incapaz, em decorrência de ter deixado a Catarina, de apenas 10 anos de idade, sozinha em casa, em uma situação de total vulnerabilidade. O crime de maus tratos, em decorrência de, antes do fato que vitimou Maria Catarina, teve uma situação anterior numa casa em construção, onde os irmãos estavam brincando, e brincadeira de crianças, um empurrou o outro, e então o irmão mais novo, de 5 anos à época, ele se acidentou num prego, e em decorrência disso, o pai culpou a menina pelo fato de ter atribuído a ela a obrigação de cuidar do irmão, né? 2 crianças, uma cuidando da outra, é até inviável. Mas, em decorrência disso, houve então as agressões, tanto físicas quanto psicológicas, que, de acordo com relatos do próprio irmão da Catarina, o pai agrediu a menina 2 vezes na face, deu 2 chapas na face dela, que com os tapas ela veio então a cair no chão. Agora, como se deu a reprodução simulada? E além dos maus tratos e do abandono de incapaz, tem também os crimes de tortura-castigo e o crime de instigação a suicídio. Sobre essa reprodução simulada, há alguns questionamentos por parte da família, da mãe da Maria Catarina, por sua parte também, do que foi feito no dia? Olha, à época eu não estava com a família, né? Vim ficar com a família recentemente em relação a esse processo como agente de acusação, mas há sim ainda muitas controvérsias em relação à reprodução simulada. A reprodução simulada, ela nada mais é do que você chegar o mais próximo possível do que aconteceu no dia dos fatos. Então, assim, quem esteve presente na reprodução simulada? Além da perícia criminal, da polícia civil durante toda a investigação, a mãe da menina que teve contato primeiro com ela, após o ocorrido, o pai, né, o acusado, e a tia, a irmã do acusado. Então foram os primeiros que tiveram contato ali com a menina após o fato. E essa reprodução simulada contou também com a assistência de uma atriz que representou a vítima, Catarina, e há muitas incongruências ainda nessa reprodução em decorrência de se seria possível ou não, em decorrência da altura do local, dos objetos que ali estavam, a menina ter cometido o suicídio. Agora, como é e o que tinha no local onde a Catarina foi encontrada? O local, ele é um estábulo onde tem uma mureta, onde ficavam as celas, estava presente, fica as baias dos cavalos, né? E aí tinha cadeiras. Mais a fundo do local, no primeiro registro que foi tirado pela investigação, nós observamos umas cordas, diversas cordas, né, e cadeiras. E essas cadeiras, os objetos que ali se encontravam, tinham 3 cadeiras de longarinas, aquelas cadeiras que se usa geralmente em escritório, cadeiras de plástico, e tinha uma cadeira de madeira, que era uma cadeira escolar, e um estofado que não tinha encosto. Eram os objetos que estavam na cena do fato, que foram utilizados para fazer a reprodução simulada. No dia dessa reprodução simulada, a atriz ela conseguiu... essa viga tinha 2,63 m de altura. 2,63 m de altura. Ela conseguiu executar esse momento que se fala que teria sido assim que a menina tirou a própria vida? Olha, a inconsistência está justamente aí nesse ponto. Por quê? Porque a atriz que representou a vítima, Catarina, ela tinha a mesma altura da vítima, né? Sendo 1,56 m, porém não tinha a mesma estatura corporal. E isso não chegou a influenciar de acordo com a reprodução simulada. Essa atriz ela foi posicionada em diversas situações, ela foi colocada em diversas posições, sobre a cadeira,
com o calcanhar fixo na cadeira, o calcanhar elevado, dando pequenos saltos, enfim, diversas foram as posições utilizadas por ela, porém, em nenhuma das posições, relatado, de acordo com o relato da mãe da Catarina, que disse o local onde a corda estava, onde ela conseguiu cortar a corda, nesse local ela não conseguiu ter alcance na viga. Muito bem, lançou a corda, porém não conseguiu, de acordo com a altura do local, 2,63 m, não conseguiu ter acesso à viga para poder passar a corda, em nenhum momento. A não ser no local onde o pai, o acusado, indicou onde a corda estava, né? Que ele disse que tinha um pedaço de corda que estava ali, que era, por incrível que pareça, um local mais baixo, que foi onde a atriz conseguiu ter o alcance, somente nesse local. Mas a perícia descartou esse local onde o pai disse que a corda possivelmente estava, em decorrência da mãe, quando chegou no local, ter cortado, um pouco acima da cabeça da vítima, ter cortado a corda. E pelo peso significativo que a menina estava, ela não podia ter arrastado tanto a menina no chão, então a perícia constatou então que a corda estava no local onde a mãe indicou. Com esses questionamentos, com essas dúvidas, é possível que seja feita outra simulação como essa ou não? Sim, e irei solicitar como agente de acusação, juntamente ao Ministério Público, uma outra reprodução simulada, como eu disse anteriormente, em decorrência das inúmeras incongruências que se apresentaram também no laudo da perícia criminal. A perícia criminal aqui em Alagoas é uma perícia muito satisfatória, porém, em alguns pontos, deixou a desejar em decorrência dessas inconsistências, justamente pelo fato de que a atriz não conseguiu ter o alcance na viga, não conseguiu passar a corda pela viga, mas deixou em aberto que a vítima poderia ter alcançado. Então, quer dizer assim, se a reprodução simulada, ela nos traz uma proximidade do dia dos fatos, e a pessoa que ali está, da mesma altura da vítima, não consegue ter o alcance, então por que a vítima poderia ter o alcance? Então são essas inconsistências que, apresentando minuciosamente num pedido, nós iremos sim, posteriormente, fazer uma solicitação de uma nova reprodução simulada. Chegou para a gente também uma informação que no local onde aconteceu essa cena, no dia seguinte, tudo estava modificado. Isso também ocorreu? Ocorreu. Dias após o fato, uma equipe de investigação foi ao local, foi retirada uma foto e nós percebemos, analisando minuciosamente o processo, então eu pude perceber que o que foi retirado, a foto que foi retirada, mostra um local totalmente diverso. O local é o mesmo, mas os objetos que ali estavam é totalmente diferente de quando a perícia foi ao local. O dia que a perícia foi ao local, menos de 2 meses após a ocorrência do fato, o local está totalmente modificado. Como modificado? É aparentemente visível cordas no local, né? Um pouco mais a fundo desse estábulo tem uma linha que tinha diversas cordas penduradas. Então seria possível mais facilmente a vítima, em uma situação de suicídio, ter acesso ao que está mais próximo e não aquilo que está mais distante. Isso ao sentir da agente de acusação, né? Ao meu sentir, no caso. Mas a cena foi bem modificada. Que a doutora Thaís Martins gostaria de finalizar sua participação com a gente, deixando aqui uma mensagem para a sociedade que acompanha esse caso de grande repercussão em todo o estado e fora também de Alagoas, e para a mãe, que continua sofrendo pelo que aconteceu, e a gente sabe que será uma dor que não tem fim. Uhum. Para a mãe, eu sempre tenho contato com a Virgínia e assim, em todas as nossas conversas, é sempre muito doloroso. Infelizmente, eu tenho que tratar com ela assuntos que doem muito. E eu até então achava que sentia a dor que ela estava sentindo, até tornar-me mãe. E aí comecei, de fato, a sentir a dor de como é perder um filho, né? Ela hoje conta com um filho que é o que traz ainda a esperança para ela, a vontade de sobreviver, que é um menino que hoje tem 7 anos de idade, inteligentíssimo, muito esperto, muito especial,
que é o que dá realmente a força para uma mãe ainda permanecer de pé. E ela sempre traz a imagem da Catarina como aquela menina repleta de alegria, repleta de amor, de luz. Não cheguei a conhecer a Catarina, mas os vídeos que eu já recebi da própria mãe, as fotos e as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar já me relataram de fato quem é a menina Catarina. E quanto à mensagem para a sociedade, muito se tem falado nessa questão de violência doméstica e tudo mais. É importante, a mulher fica muito com medo de denunciar em decorrência das represálias que pode vir a sofrer por parte do suspeito e acusado. Mas é importante analisar todo o arcabouço da história para realmente ter força para denunciar. Porque foi uma vítima, poderia ter sido outra, que é um outro filho, e agora a gente luta para tentar o máximo possível de mantê-lo preso. Ainda há medidas protetivas, né, tanto para a mãe quanto para o filho menor, e a nossa luta agora é para realmente, assim, tem um recurso ainda em andamento, para tentarmos cassar a decisão do magistrado que determinou a soltura dele, para que haja, então, uma nova decisão do Tribunal de Justiça daqui de Alagoas, para que mantenha, para que venha, então, a determinar a prisão dele. Porque ainda há muito medo, tanto por parte da mãe, quanto também por parte do filho menor.